chegando até sua casa, chegando até você, pela TV Candidez, também pelo Web Rádio e Web TV Missão Maria de Nazaré. Então, de alguma forma, esse programa chega até você e não chega à toa. Deus sabe o que Ele quer dizer para você, como Ele quer chegar até você. Com toda certeza, você não está aí do outro lado à toa. Deus te quis aí, seja pela televisão, seja pela internet, seja que você recebeu o link desse programa num grupo de WhatsApp ou uma rede social e teve a curiosidade de ver, de assistir, é porque Deus quer falar algo com você. Portanto, hoje, abra o seu coração, abra-se a graça de Deus, a presença de Deus que chega até você, porque Ele quer falar com você. Deus quer falar com você nessa manhã de sábado ou nesse horário que você conseguiu acessar esse link. Deus quer falar com você. Portanto, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer nossa oração inicial. Vamos rezar um pouquinho para que Deus possa desde já, mexer, cuidar, para Ele poder falar conosco. Portanto, pare um pouquinho e fala: Senhor Jesus, não foi à toa que eu comecei a assistir esse programa. Não foi à toa, Senhor, que essa mensagem, que estas palavras chegaram até mim. Por isso, Jesus, eu te peço, vem fazer todas as graças e obras que o Senhor quer fazer em mim hoje. Vem transformar o meu coração, vem transformar os meus pensamentos. Eu me entrego a Ti, Jesus, neste dia. Diga isso para o Senhor, fala: eu me entrego a Ti, Jesus, neste dia. Eu me entrego totalmente a Ti, Senhor, neste dia, porque o Senhor me quer. O Senhor me quer hoje. Hoje o Senhor me quer, o Senhor quer falar comigo. Por isso eu me entrego a Ti, Jesus. Eu me entrego a Ti, Senhor. Amém. É isso que Jesus quer. Você, a sua vida, o seu coração, a sua história, seus sonhos, seus projetos, seus medos, suas angústias, seus problemas. Ele quer você, para que Ele possa participar como um grande amigo da sua vida e transformar toda a sua história. Portanto, hoje, neste sábado, abra o seu coração para Deus e deixa Deus transformar sua vida. A palavra viva de hoje, nós vamos refletir e vamos partilhar, é do Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículos 27 a 40. Lucas 20, de 27 a 40. Se você puder pegar aí com sua Bíblia, no seu celular, pega aí para você acompanhar também. Lucas 20, 27 a 40. Diz assim: aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, os quais negam a ressurreição. E lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a mulher para dar descendência ao irmão. Ora, haviam 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a mulher. E assim os 7, todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de qual deles? Pois os 7 a tiveram por esposa. Jesus respondeu-lhe: neste mundo homens e mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos de participar do mundo futuro e da ressurreição dos mortos não se casam. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam também foi mostrado por Moisés, na passagem da sarça ardente, quando chama o Senhor de Deus, de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Ele é Deus não dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns escribas responderam a Jesus: Mestre, falastes muito bem. E não mais tinham coragem de lhe perguntar coisa alguma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma palavra um tanto quanto complicada às vezes de entender, né? Onde Jesus se encontra com alguns homens que questionam sobre a ressurreição
E até hoje muitos não creem na ressurreição, né? Vamos ressuscitar depois desta vida. E aí eles usam um texto interessante do Antigo Testamento, onde Moisés diz para o povo que quando um irmão se casa e morre, deixa viúva sem filhos, o outro irmão que é solteiro deve se casar com ela. E aí aqueles homens, né, questionaram Jesus, mas tinham 7 irmãos, e um casou e morreu, o outro casou, morreu, o outro casou. A mulher casou com 7 irmãos e não teve nenhum filho desses irmãos. Quando ressuscitar dos mortos lá no céu, com quem ela vai estar casada? Quem ela vai estar casada lá? É uma pergunta um tanto quanto interessante, até mesmo porque a gente crê na ressurreição e cremos na eternidade, né? E vamos viver a eternidade junto de Deus. Mas aí Jesus traz uma resposta, que na eternidade nós não vamos nos casar uns com os outros. Nós não vamos nos entregar em casamento uns aos outros. Mas haverá um casamento somente. O casamento da igreja com o noivo, que é o Cristo. Aqui ele não deixa isso explícito, mas ele mostra para nós que viveremos como os anjos, que seremos filhos de Deus, que viveremos para Ele, né? No versículo 38 fala, ele é Deus não de mortos, mas de vivos, pois todos vivem para Ele. Na eternidade viveremos para Deus, a comunhão completa com Deus. Não mais necessitaremos estar somente nessa comunhão física do matrimônio, mas viveremos uma comunhão de todos com Deus. É um mistério. E não devemos tentar entender demais mistérios, porque os mistérios não foram para serem entendidos aqui. São Paulo fala na carta aos Coríntios, no capítulo 13, que agora a gente vê em parte. No céu veremos face a face. Agora a gente não entende tudo. Agora tudo se torna mistério. Lá tudo será revelado. E quando chegarmos lá, entenderemos. Mas eu quero fazer essa mesma analogia do casamento aqui e o casamento que vamos ter com Cristo. Porque pela nossa fé, a igreja somos nós. Eu, você, todos aqueles que são cristãos são a igreja, né? Reunidas como um povo, né? Temos o templo, igreja, templo onde a gente vai rezar, mas a igreja somos nós. Nós somos a igreja. E esta igreja é a esposa de Cristo. Cristo é o noivo. Nós somos a esposa. E no dia que morrermos e formos para o céu, viveremos o casamento com o nosso noivo. Ou seja, a igreja estará em completa comunhão com Cristo. Por que casamento? Porque para nós católicos cristãos, o casamento aqui nesta terra é a maior comunhão que se pode ter com uma outra pessoa. O matrimônio nos faz um só com o outro, né? Gênesis a gente lê e fala, sereis uma só carne, sereis um só, não mais 2, mas um só. Esse é o casamento para nós. Por isso o casamento é muito sagrado, por isso cremos na sacralidade do matrimônio, né? O matrimônio é algo sagrado, não é qualquer coisa. Eu, quando me casei com a minha esposa, com a Carla, que eu a amo tanto, eu me tornei um com ela. E não existe intimidade maior do que essa união, que envolve corpo, alma, psíquico, mente, emocional, né? Uma comunhão completa. E assim é verdadeiramente um matrimônio, que é expressado na forma física, mas que também é expressado também nos nossos corações, no amor, na cumplicidade, na entrega, no dizer que eu sou dela e ela é minha. Essa é a maior comunhão, que criada por Deus, para que antecipássemos a comunhão que vamos viver com Ele no céu. Ainda aqui uma comunhão do matrimônio imperfeita, mas no céu uma comunhão perfeita. Portanto, quando morrermos, e vamos morrer, esse é um evento certo na nossa vida, esse dia vai chegar com certeza. Estaremos indo para a comunhão maior no céu, que é para o casamento. Lá viveremos o casamento. Lá no céu, viveremos esse matrimônio com Cristo, onde seremos todos de Cristo, onde Cristo será todo nosso, onde experimentaremos a eternidade, onde viveremos para sempre com Deus. Portanto, a morte, meu irmão, a morte é uma graça, uma graça. Quando terminarmos a nossa vida aqui, claro que viver também é uma graça, claro que a sede de vida também é uma graça, mas quando terminarmos o nosso momento de vida aqui,
teremos a graça maior, que é encontrarmos com o nosso amado Jesus Cristo, que deu a vida, que morreu para nos salvar, para que a gente pudesse ir para o céu. Jesus morreu para que você pudesse ir para o céu e estar com Ele. Quando Deus cria o ser humano, Ele cria o ser humano para ser dele. Aqui falo de novo, versículo 39. Ele não é Deus não dos de mortos, mas de vivos, pois todos vivem para Ele. Deus te criou para ser dele. Deus te criou para estar com Ele. E aqui nesse mundo experimentamos duas comunhões que antecipam a comunhão do céu, que nos faz experimentar um pouco da comunhão do céu. A comunhão do matrimônio e a comunhão eucarística. Quando eu me caso, aquela comunhão que eu vivo com a minha esposa, que a esposa vive com o esposo, aquela comunhão, aquele amor, aquela intimidade, aquela complementariedade que existe, que só existe no matrimônio, né? Se olharmos, por exemplo, para o corpo do homem e para o corpo da mulher, né? A anatomia desses dois corpos só tem sentido se fosse encontrar um com o outro. Não tem sentido. Não tem sentido um corpo do homem se não for o corpo da mulher. Se não for para um encontro maravilhoso. Isso é o sonho de Deus, essa comunhão. E a segunda comunhão é a comunhão que Cristo deixou para nós na Eucaristia, onde Ele se dá como alimento e também se faz um. Porque quando eu comungo Jesus na Eucaristia, eu me torno um com Ele. Aí não só espiritualmente, mas também fisicamente. O pão consagrado, que é o corpo de Cristo para nós, esse pão consagrado, corpo, quando se faz contato com o nosso corpo, na saliva, que entra no nosso organismo e ali se dissolve no nosso organismo, também nos faz um com Cristo. Essa é uma antecipação da ressurreição. Quando morrermos, seremos um com Deus. E lá não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, não haverá mais sofrimento. O céu é o lugar da felicidade plena e completa, onde tudo que sofremos aqui terá fim, onde experimentaremos na glória. Agora é fato, né? Jesus fala aqui, né? No versículo 35: mas os que forem julgados dignos de participar do mundo futuro e da ressurreição dos mortos não se casam. Lá não se casam. Os que forem julgados dignos. Portanto, o que você precisa fazer para ser digno desse casamento futuro? Você precisa ser de Deus. Aceitar que você é dele. Aceite que você é de Deus. Você veio de Deus e um dia voltará para Deus. Aceite isso. Esta é a única coisa que precisa você ter para se casar com Cristo. É aceitar que você é de Deus. Você é a noiva. Eu sou a noiva. Mesmo homem. Porque eu sou a igreja. Eu represento a igreja e o noivo é Cristo, que nos espera de braços abertos no dia que morrermos. Portanto, não tenha medo da morte. Aqueles que você ama que já se foram, já experimentam essa comunhão, este ser um só com Deus na eternidade. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta para partilharmos mais sobre isso. Hoje nós vamos cantar uma música muito bonita. Combinei com o Rubens no início, ele teve essa ideia e eu achei a música maravilhosa. Eu queria que você prestasse atenção na letra. Que ela fala: como a noiva que caminha rumo ao altar e o noivo vai esperar. Essa é a nossa caminhada para Cristo. É uma música de comunhão, porque na Eucaristia, quando comungamos a Eucaristia, experimentamos uma comunhão única com Cristo, uma comunhão de noiva com noivo. Então, quando nós estamos rumo ao altar para comungarmos Jesus na Eucaristia, é como se estivesse rumo ao altar para encontrarmos com o noivo. E você é noiva, porque você é a igreja. A igreja é aquela que é amada, acolhida pelo noivo, Cristo Jesus. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Quando entro nessa procissão, não consigo explicar. Entrego o meu coração, que somente quer te amar. Como a noiva que caminha rumo ao altar e o noivo a te esperar. Jesus, teu corpo e sangue me sustenta. Jesus,
toda minha alma se estremece. Jesus, és a razão da minha vida, és o amor, o amor. A agenda de Deus está na carta de São Tiago, capítulo 5, versículo 16. A oração fervorosa do justo tem grande poder. E aí eu te pergunto, como está a sua vida de oração? Como está o seu fervor, a sua busca de Deus? Você tem buscado o Senhor em oração? Então busque o Senhor, não deixe de buscar o Senhor em oração, porque a sua oração tem grande poder para modificar, para transformar através da palavra de Deus. Então, a agenda de Deus hoje está nos animando a buscar o Senhor em oração, em adoração, em louvor, em agradecimento, em orações de súplica, de arrependimento, em orações de intercessão. Por isso, busque o Senhor com uma oração fervorosa de todo o seu coração, de toda a sua alma. Essa é a agenda de Deus para nós hoje. Estamos de volta com Palavra Viva deste sábado, dia 19 de novembro. Este dia que o Senhor fez para nós, né? Cada dia é um presente de Deus. Por isso se chama presente. Um presente que Deus nos dá para mudarmos a nossa vida. E a Palavra Viva de hoje, o Senhor vem nos alertar sobre a ressurreição, sobre a comunhão que Ele viverá conosco pós esta vida, na vida futura, na vida que não acaba, na vida eterna. Meu irmão, minha irmã, é certo, vamos um dia para o outro lado, para o lado de lá, um evento chamado morte, que para aqueles que creem e para aqueles que caminham com Cristo e para aqueles que estão junto de Deus, é o início de uma eternidade. Não é um morrer, mas um nascer para uma vida nova. É isso que cremos. Portanto, encare a sua vida neste mundo como algo que vai acabar, como algo passageiro. Quantas pessoas às vezes não se preocupam com esse dia que vai chegar, mas precisamos estar atentos. Precisamos viver o dia de hoje sabendo que pode ser o último dia da nossa vida. Pois nada nos garante o amanhã. Nada nos garante o que vamos ter amanhã. O amanhã não é certo para nenhum de nós. O certo é o hoje. E o hoje precisamos então abrir o nosso coração e deixar Deus ser tudo na nossa vida. Deixar que Ele seja tudo. Claro que tem gente que fala assim, então eu tenho que parar de fazer tudo. Não, não é parar nada. É fazer tudo junto com Deus. É viver tudo próximo de Deus. É saber que em tudo Deus está presente. Isso é se preparar para a eternidade. No seu trabalho, viver e fazer tudo junto de Deus ali. Deus que vê tudo que acontece ali. Deus que está do seu lado ali. No seu casamento, na sua casa, na sua família. Fazer tudo, cuidar de todos, se doar a todos, sabendo que Deus ali está, presente, junto de você. Certo de que no momento certo Ele vai te levar e você vai para lá, para o céu, você vai chegar até junto dEle e vai prestar conta de tudo isso. Porque Ele tudo está vendo. Portanto, não é difícil, não é algo complicado, não. É só termos a consciência. Temos a consciência de que este mundo é passageiro, de que esta vida um dia acaba. E que para a gente viver melhor a vida que virá depois, precisamos viver essa vida junto com Deus. Perto de Deus. Temendo a Ele, crendo nele, buscando a Ele, se entregando a Ele. É isso que precisamos. É isso que precisamos viver. No versículo 38, que eu li já algumas vezes. Ele é Deus não de mortos, mas de vivos, pois todos vivem para Ele. Se você viver para Deus, você um dia se encontrará com Ele numa comunhão, num casamento, como eu dizia no primeiro bloco, numa comunhão eterna, numa vida que não passa, que não acaba, numa vida que não tem mais sofrimento, que não tem mais angústia, que não tem mais preocupações, numa vida eterna,
que não tem como a gente explicar. Ah, eu vou explicar a vida eterna para você. Não tem jeito. Tem um caso de um monge que vivia num mosteiro, um mosteiro muito bonito. E esse monge perguntava para Deus como vai ser a eternidade. Todo dia ele perguntava isso para Deus: Senhor, mas vai ser até monótono, ficar lá o tempo inteiro, a vida inteira ali, e não vai acabar, porque a eternidade é algo que não acaba. Eu vou ficar lá, e aí como é que vai ser isso? E ele achava que a eternidade seria algo chato. Vou morrer e vai ser chato, né? E aí chegar lá e tudo mais. Só que aí um dia Deus resolveu, falou com ele assim: eu vou te mostrar como vai ser a eternidade. E ele ficou muito feliz, e naquele mosteiro, era um mosteiro no alto de uma montanha, tinha uma floresta muito bonita, com jardins maravilhosos. E esse monge viu uma borboleta. E ele se encantou com aquela borboleta ao ponto de ficar contemplando aquela borboleta, que estava pousada numa flor perto do mosteiro. Só que aquela borboleta começou a voar e o monge se sentiu atraído a tal ponto de ir atrás da borboleta e começou a andar atrás daquela borboleta. A borboleta foi, e ele foi andando. E aí entrou na floresta atrás da borboleta, e a borboleta parecia que voava para ele, se exibindo totalmente para ele, e ele todo encantado com ela. E aquela borboleta ia, e ele ia atrás daqueles encantos daquela borboleta. E as horas foram se passando, e ele ficou lá, sem saber quanto tempo. Depois de algum tempo, ele não sabe quanto, ele voltou para o mosteiro. Só que quando ele estava voltando para o mosteiro, ele tinha entrado floresta dentro. Quando ele estava voltando para o mosteiro, chegando perto, ele começou a ver um mosteiro um pouco diferente. Viu muros, viu espaços físicos que não existiam, pintura diferente na parede de fora do mosteiro. Quando ele chegou na porta do mosteiro, que tentou abrir a porta estava trancada. Uma campainha que não tinha antes. Aquele monge tocou aquela campainha e ele ficou totalmente perdido e preocupado, porque pensa, ele saiu atrás de uma borboleta e quando ele volta, tudo diferente. E ele tocou a campainha, tocou, até que chegou um monge lá e abriu a porta e disse: pois não, o que o senhor precisa, senhor? Ele falou assim: pois não, quem é você? O monge disse para ele, o monge que estava de fora disse para ele, falou assim: eu sou o monge fulano, que mora aqui nesse mosteiro. E o senhor, que precisa? Foi, eu também moro aí nesse mosteiro. O senhor mora aqui? É, o senhor. E ele parecia que estava um mendigo, porque a barba dele estava grande, a roupa estava suja. E aí ele, quando olhou para si mesmo, ele viu que ele também estava totalmente diferente do que tinha acontecido. E aí aquele monge que estava do lado de dentro falou: mas o senhor mora aqui, eu não te conheço. Ele falou assim: eu também não te conheço. E os dois ficaram naquela coisa: eu não te conheço. Até que, com muita insistência do monge que estava de fora, do monge que tinha atrás da borboleta, aquele monge deixou ele entrar até a recepção do convento, do mosteiro, e foi até os livros do mosteiro procurar saber se existiu aquele monge algum dia, porque talvez tinha ficado doido, ficado na rua, e foi pesquisar nos livros, lá no caderno do mosteiro. E aí, quando olhou naquele registro, aquele monge tinha vivido ali mais de 40 anos atrás. E nos históricos do livro, dizia que um dia ele desapareceu, sumiu, e não voltou mais. Não sabiam se ele tinha morrido, se ele tinha ido embora, se ele tinha fugido, não sabia de nada. No livro estava escrito isso. E eles viram lá o nome dele, viram a foto, porém ele estava ali mais de 40 anos mais velho do que ele estava antes da foto. E aí questionaram ele: mas é você mesmo? Mas por que você saiu, que você fugiu? Ele disse: olha, eu perguntei para Deus como era a eternidade, e Deus me fez encantar com uma borboleta, e eu saí atrás dessa borboleta, e não percebi que se passaram mais de 40 anos que eu andei atrás dessa borboleta nessa floresta dentro. E aquilo intrigou muito os outros monges, mas ele disse várias coisas que eram acertadas e foi acolhido de volta no mosteiro. E aí ele entendeu que a eternidade, que o tempo de Deus é diferente do nosso. A palavra fala: um dia para Deus são como 1000 anos, e 1000 anos para Deus são como um dia. A eternidade vai ser assim para nós. Nos encantaremos com uma borboleta lá no céu, e quando percebemos já passou-se milhares e milhares de anos, porque nós vamos viver a plena alegria, o gozo eterno, e nós não sabemos como vai ser isso, é mistério.
mas pela fé nós cremos que somos de Deus e que nos casaremos com esse Deus quando morrermos. Você, quando morrer, está predestinado a uma comunhão eterna com Deus. Comunhão que experimentamos aqui na Eucaristia, porque o próprio Deus se dá por nós em alimento na Eucaristia. E experimentamos essa comunhão, comunhão que nos fortalece, comunhão que é pão do céu, que é o alimento daqueles que vão para o céu, que nos dá força para nos prepararmos para a eternidade. Que nessa comunhão a gente possa, sim, estar vivendo já uma antecipação do eterno que vamos viver no céu. Portanto, meu irmão, você é de Deus. Abra o seu coração para Deus. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Viva para Ele. Seja dele. Todos os dias. Porque Ele te espera um dia lá na eternidade. Para poder te dar um abraço, te receber, te acolher por completo. Sendo todo dele. Sendo todo para Ele. É para isso que fomos criados. E é isso que Deus espera de nós. O casamento aqui na terra é a maior representação da comunhão que teremos no céu. Portanto, o casamento aqui é sagrado. E ele nos dá uma pequena analogia do que vamos viver com Deus. Eu quero terminar falando dessa questão do casamento, que você pode estar falando assim, nossa, então não vai ser bom a eternidade, porque meu casamento é péssimo. Olha, o seu casamento só não está bom porque não está segundo Deus quis, segundo o projeto de Deus. Talvez você ou seu marido estão fora desse plano, desse projeto. Mas se você estiver nesse projeto, esse casamento, essa comunhão, esse matrimônio se torna algo maravilhoso, de entrega, de amor e de graça. E se aqui não foi bom, lá não tem como ser ruim, porque lá o noivo é perfeito e nos faz também perfeito para estarmos com Ele. Portanto, acolha hoje o projeto de Deus para a sua vida, o Deus que te quer para Ele. Vamos rezar? Nós estamos já atrasados, vamos rezar rapidinho agora para nos entregarmos para Deus. Eu quero te convidar a se entregar, falar, Senhor, eu me entrego a Ti. Eu sou todo Teu, Senhor. Entrega a minha vida, o meu coração. Para que nessa vida, Jesus, eu seja Teu, me preparando para na eternidade ser Teu por completo. Diga isso, fala, Senhor, eu me entrego a Ti hoje. Quero ser Teu, Jesus. Todo Teu, Senhor. Todo Teu. Para que na eternidade isso se manifeste de forma plena e completa. Amém. Vamos cantar para a gente terminar. Eu vou terminar hoje com a música. O único recado que eu quero dar é para você acessar o nosso site, conhecer a nossa comunidade e quem sabe poder nos ajudar de alguma forma. Porque Deus também precisa da sua ajuda. Conta com a sua partilha para que a obra dele se manifeste na vida de outras pessoas. Portanto, acesse mariadenazaré.com. Nós estamos em campanha de Natal, por isso que eu estou com essa blusa todos os dias. Por isso estendemos também a mão a você e pedimos a sua ajuda. Nos ajude a continuar o nosso trabalho de evangelização, o nosso trabalho de acolhimento a tantos outros que também precisam voltar para Deus, né? Se entregar a Deus. Quantas pessoas estão perdidas nas drogas, nos vícios, nos problemas, na depressão. E a Missão Maria de Nazaré quer ser um instrumento de Deus para levar a vida que vem de Deus para essas pessoas. E você pode ser instrumento junto conosco, nos ajudando de alguma forma. Portanto, acesse o nosso site e nos ajude. Amém? Muito obrigado. E vamos terminar cantando. Como o noivo nos espera, vamos indo junto a Ele. Imagine você agora, use da sua imaginação para rezar, se encontrando com Jesus, num abraço, num acolhimento. Esse Jesus que te ama por completo, que te envolve com o amor dele, um amor que não passa, um amor que cura o seu coração, um amor que te transforma. Enquanto a gente canta, imagine Jesus aí com você, pois Ele está aí. Use da sua imaginação para rezar e deixa Ele te acolher hoje, como um noivo te acolhe, com todo o amor que Ele tem para te dar. Amém. Até amanhã. Grande abraço. Quando entro nessa procissão, não consigo explicar. Entrego o meu coração, que somente quer te amar, como a noiva que caminha rumo ao altar, e o noivo a te esperar. Jesus,
Teu corpo e sangue me sustenta, Jesus. Toda minha alma se estremece, Jesus. És a razão da minha vida, és o amor, Jesus. Teu corpo e sangue me sustenta, Jesus. Toda minha alma se estremece, Jesus. És a razão da minha vida, o motivo maior do meu viver.